Encerrando a série de bandas desse ano, recebemos Ali Ravanello e Blues Combo. Confira agora a entrevista. Eu comecei a tocar, eu tinha uns 16, 17 anos e foi meu pai que trouxe a primeira harmônica lá para casa, né? Ele sempre foi um músico da família, assim, tocava violão e animava o pessoal. E comprou uma gaita para ele viu um colega de trabalho na época lá tocando e comprou para ele tocar. Só que eu tava naquela época que eu ia pro colégio, passava as tardes em casa, ainda não existia internet e tal, então não tinha muito o que fazer e eu ficava lá, eu olhando pra gaitinha, né? E aí aos poucos eu comecei a procurar métodos e comecei a aprender assim sozinho mesmo. Aí algum tempo depois eu conheci um professor de harmônica aqui em Porto Alegre e comecei a fazer algumas aulas e tal e fiquei muito amigo dele, aí sim que eu comecei a aprender mesmo, né? When I lost you, we both had lost a lot. When I lost you. Quando eu estava começando a tocar gaita, eu entrei na faculdade de Direito ao mesmo tempo. E me formei, fui advogado em paralelo com a profissão de músico. E isso foi advogado durante 10 anos, né? E depois desses 10 anos eu me dei conta, não, o que eu gosto de fazer mesmo é ser músico, né? Eu gosto de tocar gaita e acho que não tô conseguindo me dedicar a nenhuma das coisas como eu gostaria. E aí resolvi largar o direito e ser só músico. Aí... E nessa mesma época, quando eu estava tocando, eu conheci o guitarrista da minha banda, o Nicolas Polidoro, e a gente começou a tocar em dueto desde então, e eu e o Nicolas já tivemos várias bandas juntos, né? Mas aí, quando a gente conheceu o baterista atual e o baixista atual, que estão conosco há 8 anos já, aí parece que deu aquela liga, sabe? O pessoal motivado, o pessoal a fim de fazer funcionar. E aí sim que a coisa começou a andar mesmo, né? Aí a gente bolou esse nome, Ali Ravanello Blues Combo. E desde então nós temos tocado aí pelo estado afora, pelo Brasil afora. O nosso primeiro CD foi gravado em 2009 na Argentina, ao vivo, num bar chamado Mr. Jones. E aí depois gravamos o segundo CD em 2011 e agora estamos prestes a lançar o terceiro CD. Eu sempre fui, assim, me considerei um gaitista do estilo do blues tradicional, né? Porque eu gosto muito do blues tradicional. E desde o início, assim, eu tentava inclinar a banda para esse lado do blues tradicional, só que nem todo mundo é do mesmo estilo, né? E aí eu demorei algum tempo, assim, para entender que, na verdade, a banda, a gente consegue tirar um som genuíno quando a gente deixa um pouquinho, cada um contribui um pouquinho para a sonoridade da banda. Let me go home, a whiskey. Let me walk out that door. Let me go home. A evolução da harmônica foi mais ou menos assim, era um instrumento muito barato, né? Então por isso que o pessoal começou a comprar e começou a tentar tirar aquela sonoridade do blues, né? E tocavam de maneira acústica, quando não existia eletricidade, ainda era violão e gaita de boca. Só que aí veio a guitarra elétrica, aí o volume da gaita deixou ela para trás, então o Little Walter ele teve essa ideia, vou pegar o microfone e vou plugar no amplificador de guitarra para ficar no mesmo volume dos caras, né? Então essa sonoridade típica do blues elétrico da gaita foi o Little Walter que criou, digamos assim, né? Antes dele tem o Sonny Boy Williamson 1, tem o Sonny Boy Williamson 2, que na gaita é engraçado porque eles tinham essa coisa assim, um não queria que o outro copiasse, mas ao mesmo tempo eles ficavam tentando tirar o território do outro, então tem essa história engraçada que tem 4 gaitistas importantes e os 4, um deles copiou o nome do outro, né? Tem o Sonny Boy Williamson 1 e o Sonny Boy Williamson 2, aí tem o Little Walter e o Big Walter. E aí eles
acabavam sendo confundidos, não sei se de propósito, talvez, né? Eu sempre falo assim nos shows, né? Eu falo pro público que nós gostaríamos muito que aquela situação, aquele show ali fosse especial para cada um deles de alguma maneira, né? Então a gente teve uma situação que o pessoal, um namorado, né, veio falar comigo e perguntou se eu podia, entre uma música e outra, dar um espaço para ele pedir a namorada em casamento. Então durante o show ele foi ali e pediu ela em casamento. Bah, aquilo ali foi muito especial, né? Que legal, né? O meu maior ídolo, que é, na minha opinião, o melhor gaitista de blues, assim, ainda vivo, né? O nome dele é Kim Wilson, ele é o cara, assim, e a gente teve a oportunidade de abrir o show dele. E depois do show ele saiu do camarim dele e entrou no nosso pra vir nos cumprimentar, assim. Aquilo ali foi demais, aquilo ali foi inesquecível. Let me go home, whiskey. Let me walk out that door. Uma das características dos shows é assim, entre uma música e outra eu conto as histórias das músicas, né? Isso porque as nossas composições são todas em inglês, né? Isso é uma coisa que eu já tentei compor em português, mas como eu só escuto blues em inglês, a gente quer se aproximar daquela sonoridade, né? E as histórias que o público mais gosta são as histórias de amor. Então tem uma música que o nome é Every Time I See You, toda vez que eu te vejo, que eu conto que a história de um cara e tal, eu brinco que com um terno parecido com esse que eu tô e tal, e que sempre via passar na frente da casa dele uma linda mulher. Every time I see you passing by the street, oh baby, fill my eyes. A gente agora tá lançando esse CD, demorou um tempinho para ficar pronto, mas os projetos futuros divulgar bastante o CD e que demore menos do que demorou esse pra gente lançar o próximo, né? O primeiro CD tinha uma música autoral e 9 covers, né? O segundo CD já tinha 8 músicas autorais e 2 covers. Esse aí só tem músicas autorais, são 10 temas autorais. Convido todos a acessar o nosso website, aliaravanello.com, e saber um pouco mais sobre a Ali Ravanello Blues Combo e saber um pouco mais também sobre esse instrumento misterioso que é a gaita de boca.